Os luditas voltaram e querem agir com tributação de robôs. I'm sorry, what? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A filosofia ludista é um movimento que nasceu na Inglaterra no começo do século XIX, dentro do ramo de tecelagem, após saberem que Ned Ludd supostamente teria quebrado máquinas de tear em 1779 por ter passado a ser contra os ganhos de um empresário. Em 1811, um artigo sobre Ludd foi publicado em um jornal e inspirou pessoas a fazerem o mesmo. Daí foram chamadas de ludistas. Esses agressores eram pessoas que trabalhavam para empresários ricos, produziam bens caros. Com o passar do tempo, foram perdendo seus empregos, pois a produção desses bens passaram a ser automatizados, mais abundantes e, por consequência, mais baratos. Produtividade não é necessariamente a quantidade de serviços ou produtos manufaturados. É o resultado do cálculo que contempla os custos materiais, logísticos, tributários, financeiros de qualquer tipo e a receita, que é sabida após a relação entre os recebimentos e os custos para fornecer os serviços e produtos. O senhor bovino gadoso, mais bravo da época, descobriu que seu trabalho estava mais caro que o de máquinas e então menos produtivo por conta da relação custo e retorno econômico. Eles se associaram como uma guilda, que eram grupos europeus na Idade Média cujos indivíduos queriam proteção e ajuda profissional. É algo como um sindicato. Geralmente, esses grupos cheios de bovinos gadosos são aliados, como sempre foi e será, a máfia estatal de então. Eles usavam o poder político para conseguir reserva de mercado ou monopólio concedido pelo Estado. A sociedade ficava mais pobre por causa disso e os ludistas mais ricos. Mas quando a máfia resolveu parar de manter a proteção a essa turma, ela partiu para a violência. É fácil ver que essa mentalidade existe até hoje. Entretanto, tem um bovino da imprensa norte-americana, o Eduardo Porter, que é colunista de um panfleto de ideias socialistas chamada The New York Times, que defende que não devemos quebrar as máquinas, não devemos lutar contra os robôs, temos que tributá-los. Essa ideia, que indica uma provável aferição desanimadora de QI, surgiu, veja só, do famoso Bill Gates, aquele que levou o Microsoft Windows ao mundo, que ficou bilionário graças ao próprio êxito profissional, sem ajuda de governos, pagando impostos, mas que virou socialista. Agora quer imposto mais alto para super ricos, como uma espécie de síndrome de Estocolmo, e que quer que robôs paguem imposto. Mas não se enganem, bovinos e bovinas, os desejos de Sir Gates são claros. Taxando robôs, ele, sendo um bilionário, conseguirá pagar por esses novos custos. Mas aquele bovininho garrote que está tentando com sua startup, ainda pouco conhecida, cheio de boas ideias e com 1 ou 2 robôs ajudando na produção e fornecimento do serviço, não conseguirá pagar, então terá dificuldades que são sempre piores para empresas que ainda não cresceram. Gates sabe disso. Com mais essa agressão às máquinas, mesmo que seja de softwares, a sua porção de mercado fica garantida. Quando um bilionário socialista clama à máfia para aumentar a extorsão aos habitantes do curral, entenda que certamente tem uma intenção de querer proteger o seu latifúndio. Se trouxermos da ética libertária o argumento contra essa sandice, a discussão sequer poderia começar, pois imposto, não importa a alegação, a justificativa, a promessa, é roubo. Devemos usar a lógica econômica, o apriorismo austríaco para refutar tal proposição. Sempre que for economicamente produtivo substituir um humano por uma máquina, isso é o melhor para ser feito. O custo de mão de obra será reduzido e também pode livrar as pessoas de tarefas arriscadas e que causem danos físicos, ergonômicos, auditivos, psicológicos, etc. E com os anseios das máfias ao redor do mundo de criar sistemas de aposentadoria, que nada mais são que esquemas de pirâmide para enganar trabalhadores, as máfias parasitárias estatais precisam desse dinheiro para financiar suas pirâmides. Isso também serve de estímulo para querer exigir tributação sobre robôs a despeito de causar perda da produtividade. Máfias estatais existem para isso mesmo, para atrasar o progresso e defender seus aliados às custas de você, senhor bovino gadoso, que vai pagar mais caro por um produto que poderia ser mais barato se fosse produzido por um robô. Os ludistas alegam que defendem o trabalhador. Na cabeça confusa deles, contaminada por ideias socialistas, isso faz sentido. Mas a mão de obra humana tem uma vantagem comparativa fundamental em relação aos robôs, mesmo sendo influenciável e suscetível a questões psicológicas, culturais, afetivas, ela é mais versátil e capaz de aprender,
ou seja, é possível ensinar novos mugidos para gado velho. Essa capacidade do ser humano de se adaptar o torna capaz de se realocar no mercado de trabalho. Não faz sentido quebrar catracas de ônibus para fazer que ônibus tenham cobradores de novo. É mais produtivo para a empresa de ônibus ter uma catraca e um sistema de bilhetagem eletrônica do que ter um cobrador. E é muito melhor intelectualmente que uma pessoa cumpra tarefas que exercitem mais a mente do que fazer atividades repetitivas e que exigem pouco raciocínio. No artigo citado aqui abaixo, alguns mugidos bastante sinceros do escritor do artigo, que pelo menos transparecem a intenção de ser argumentos. Um deles é indiscutivelmente honesto. A máfia parasitária de Trumplândia precisa do dinheiro. Por querer mais dinheiro para o Estado, dá para ver que esse gado já está pronto para o abate. Deve ser apaixonado pela chicotada no lombo. Deve ter sido bem adestrado no sistema público, gratuito e de qualidade de ensino estatal. Ele também se confunde, apontando outros argumentos, quem sabe, para tentar compensar sua má noção de economia. Ele se vale de um estudo de uma fundação chamada Instituto Global McKinsey, que alega que 51% dos empregos lá em Trumplândia podem ser perdidos para automação. Note como a economia das terras chefiadas pelo homem laranja mau são improdutivas. O argumento é de que 2 trilhões e 700 bilhões de papeizinhos verdes, aqueles com lastro em honestidade de político norte-americano, seriam perdidos em salários. Mas, em contrapartida, quantos bilhões seriam mais perdidos com impostos? Nada disso é ruim. Certamente é uma melhor e mais produtiva economia, com menos regulações e interferências estatais no curral gringo, e ela vai se rearranjar mais rapidamente. Fora que, com a queda no orçamento da máfia de Trumplândia, eles podem ter que parar de alimentar aqueles escravos de ganho malvados que usam uniformes feios, são chamados de militares do governo, para sair por aí explodindo o rebanho de currais estrangeiros com que o chefe da Trumplândia está de mal. Por aqui em Banânia, o dinheiro roubado do senhor bovino gadoso paga vinho e lagosta ao Supremo Tripanossoma Federal. Lá em Trumplândia, é usado para explodir pessoas nos currais feios e bobocas, segundo a opinião do Trump. Há uma crença, não só do bovino gringo jornalista no New York Times, de que o governo sabe gastar melhor seu dinheiro que você. Isso é falso. Governos não fazem cálculo econômico como pessoas. Elas, como empresas ou indivíduos, dependem da assertividade. Governos pagam pelos erros usando a exploração do esforço das pessoas. Como o economista austríaco Ludwig von Mises já explicou na obra O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, é impossível um governo conseguir centralizar recursos e fazer uma boa alocação deles. Ou seja, quem sabe decidir melhor como gastar os papeizinhos coloridos, mesmo que tenham lastro em honestidade de político, ou gastar o dinheiro forte, como as criptomoedas, é apenas e somente você, bovino camarada. E o tal Eduardo Porter continua a mugir. Mas se cair a arrecadação, o governo vai ficar sem ter como prover seus serviços. E também as políticas de welfare state serão prejudicadas. Mas veja, vamos ressaltar, isso não é maldade dele. Esse nosso amigo tá com uma mente infectada pelo sossa-vírus. Ele que ataca, danifica partes do cérebro, afetando o pensamento lógico e o raciocínio a ponto até de fazer a pessoa relativizar a falta de ética para justificar contas da economia. O welfare state nada mais é do que o custo da retórica que o governo usa ao tentar resolver problemas que ele mesmo cria. Com ideias irracionais e demagogas, como taxar a automação, a economia se torna menos produtiva. Isso aumenta os preços dos bens e dos serviços. Aumenta mais a dificuldade das pessoas que já estão mais pobres que a média para comprar o que precisa para viver. Toda tributação em algo se reflete negativamente em todas as partes. Não existe imposto só nos outros. A solução do governo, ao invés de não encher o saco de quem quer produzir, é dificultar mais a vida dos pobres que já têm dificuldades de conseguir trabalho. Não é só por conta de educação e formação intelectual ou técnica ruins. As empresas reagem planejando operar com menos gente para mais produção porque são obrigadas a pagar caro por cada funcionário que precisam ter. Se não fosse o Estado criando dificuldades, não seria necessário ele mesmo ter que vender caridade com dinheiro alheio só para dizer que é bom e que o empresário é mau. Mais adiante, temos a opinião de um economista corroborando a ruminância do Sr. Porter. Esse é mais um daqueles economistas formados sob a escola doutrinária estatal. Então, como Rothbard já explicou no livro Anatomia do Estado, ele defende o Estado pois vive dele. O Estado, por meio do órgão regulador de ensino escolar e universitário, lhe concede um diploma e um status de intelectual na sociedade, e o tal intelectual, que é então uma fraude, advoga mais controle estatal e mais impostos. Afinal, se o Estado parar de explorar o esforço do senhor bovino gadoso no curral, ele fica sem os
seu custeio. Não há por que perder tempo analisando seus argumentos. O mero fato de trabalhar segundo a máfia parasitária estatal quer já o torna suspeito e, portanto, de argumentos enviesados e inválidos. Em suma, é mais do mesmo. Assim como os ludistas no começo do século XIX atacavam para danificar máquinas de tear, hoje tem gente que defende ataque tributário a empresas que fazem uso de automação. Antes, começaram quebrando teares para prejudicar empresas. Hoje querem taxar robôs. Certas burrices econômicas resistem a morrer. Essa é uma delas. Apenas a razão e argumentos lógicos a respeito da riqueza podem refutar as ideias dessas pessoas que insistem no obscurantismo e de ir contra as leis da ciência econômica. Como brilhantemente disse Mises, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Libertário 013, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. E se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!